Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, queridos, na quarta-feira da 22ª semana, 1º de outubro, festa de Todos os Santos. Você falou outubro. Novembro, né? Eu digo sempre errado, meses, anos, nomes eu troco tudo. Mas 1º de novembro. Então, tá bem, queridos? Tanta coisa, na verdade, devíamos refletir. Vejam, começamos pelo Evangelho. São 8 bem-aventuranças. 8 bem-aventuranças. Esse seria, diríamos assim, o programa de Jesus para a santificação. Agora nós temos que orientar um pouquinho o nosso pensamento. É que a gente, quando fala em santificação, logo a gente pensa nos santos de altar, né? Logo a gente pensa direto neles. E só neles. O problema não é pensar neles, o problema é pensar só neles. Por isso que é boa essa festa, Omnium Sanctorum, todos os santos. Tá? Não só eles, todos os santos. Vejam, a pauta merece trazer de novo aqui o primeiro nome que nós tivemos. Cristãos, nós fomos chamados em Corintos. Em Coríntio, né? Coríntio. Mas antes disso, como é que nos chamavam? Nem de católicos, que foi depois ainda, nem de cristãos, que foi lá em Coríntio. Mas o primeiro modo como nos chamavam eram os santos. Os santos. Os santos. Para vocês verem, se lerem a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, tem que prestar atenção nisso, porque senão não saberão o que estão lendo. Estão chamando de os santos, são capazes de pensar que são santos de altar, ou que são óbvio santo. Né? Ali se refere àqueles que seguem Jesus, os cristãos, os católicos. É a eles que se refere, os santos. Então, na verdade, das 8 bem-aventuranças, uma só é dirigida a eles, ou a nós. É a última. A última. Bem-aventurados aqueles que por causa do meu nome, cristãos, os santos, os discípulos de Jesus. Bem-aventurados aqueles que por causa do meu nome sofrem perseguição. Queridos, não se esqueçam, hein? Nós estamos esperando perseguição. Nós já estamos sofrendo perseguição. E não sou eu um excomungado por essa contra-igreja de Francisco? E pode haver maior perseguição na igreja do que esta? Não há. Não há. Já somos perseguidos. Já somos perseguidos. Virá muito forte. Se já agora, com o doce falso profeta, dulcíssimo falso profeta, que é a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, 11 e seguintes, a coisa é assim. Imagina quando vier aquela fera inominável, que é a primeira besta. Então, a perseguição será realmente grande. Sim, mas o que eu queria dizer é isso, queridos. As outras sete bem-aventuranças, as benicás, né? Bem-aventuranças. As outras 7 benicás são dirigidas não aos santos, não aos cristãos, não aos católicos, mas a todos os homens. Todos os homens choram. Todos os homens precisam de justiça. Todos os homens são perseguidos por causa da justiça. Todos os homens, muitos passam fome. Muitos, enfim, todas as 7 bem-aventuranças daquelas são dirigidas para todos os homens. E que consolo pensar, porque a multidão daqueles que sofrem tudo isso é imensa, hein, queridos? É imensa a multidão daqueles que sofrem tudo isso. Incomensurável. Não dá para medir, não dá para contar. Né? É imensa, é imensa.
de não esquecer aquela máxima que dizia assim, te conheço, um homem que via o outro pela primeira vez. Te conheço. Como? Que sabes de mim? Sei que sofres. Sei que sofres. Todo homem sofre. E sofre muito. E sofre muito. Eu te conheço, porque sei que sofres. Sofres como eu. Te conheço. Então, é imensa a multidão. É imensa a multidão. Isso aumenta a nossa esperança. Omnium Sanctorum. Aumenta a nossa confiança para todos os santos. Tá? Aumenta a nossa confiança. Então, não pensar que se chega ao céu assim, com a vida mole e tranquila, na chia daquilo que nós estamos refletindo. Não existe neste mundo, nesse nosso nesse nosso tempo, vida mole e tranquila. Não existe, queridos. Quem procura por isto vai sofrer mais. Vai sofrer ainda mais. Porque não alcançará nunca a vida mole e tranquila. Procura uma vida de penitência. Procura a penitência e logo te consolarás com ela. Porque tu imporás sobre ti e ela virá espontaneamente sobre ti também. Logo estarás repleto daquilo que tu procuras. Procura a penitência e logo estarás repleto daquilo que procuras. Se tu procura uma vida mole e tranquila, decepção tua, porque tropeçarás a cada passo da tua vida, a cada penitência que se te impor, a cada penitência. Então, eu diria com os evangelhos, o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus sofre violência. Oh, queridos, é que essa palavra, né? A verdade é que os homens sofrem violência. Sofrem violência. A toda hora, a toda parte. Pense naquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Pensem naquilo que está acontecendo lá no leste europeu. Pense naquilo que acontece no mundo inteiro. A violência vem da natureza. Ontem um terremoto aqui no Chile partiu quase que ao meio o Andes, hein? Foi fortíssimo. 6,8. 6,8. E pensem nessa migração dos povos. Pensem na fome. Pensem na economia. Então, sim, queridos, a violência campeia. A violência campeia. E é sanguinolenta. Tira a vida esvaindo em sangue. Mas se faz isso com aqueles que são deste mundo. Nós que temos uma bem-aventurança a mais, isto é, a perseguição pelo nome de Jesus, não quereremos ser violentos? Nós precisamos ser violentos para vencer este mundo. Em primeiro lugar, para vencer a nós mesmos. A primeira violência, queridos, que nós precisamos exercer é contra nós mesmos. Contra esse desejo de vida boa, a vida do bel far niente, a vida de não fazer nada, né? Das belas artes, né? De cultivar as belas artes. Os homens hoje têm essa vida. Pensam no cultivo do próprio corpo, né? Da saúde. Deus nos livre de não ter saúde plena, né? Não ter um corpo sarado. Sarado. Né? E assim vai. Não, queridos. Né?
É preciso, em primeiro lugar, lutar contra nós mesmos, né? Contra as nossas tendências, contra os nossos vícios, contra o pecado que nos rodeia. O pecado que nos tenta a toda hora, né? Descaradamente. Né? O pecado que nos... a violência, e quão violento teremos que ser contra nós mesmos para vencer o pecado que nos rodeia, queridos. Quão violentos. Nem precisa ser violento com os outros. Vença-te a ti mesmo. Em primeiro lugar, vence-te a ti mesmo. A tua ira, as tuas palavras, né? Aos teus gestos. Vence-te a ti das tuas tendências. Vence-te a ti mesmo, em primeiro lugar. Seja violento contigo mesmo. Se tu te venceres, poderás depois ajudar o teu irmão a vencer-se, ele também a si mesmo. Essa é a primeira violência. Uma segunda violência que eu queria recomendar é a violência da luta contra as tentações da fé, as tentações da religião. E hoje essa violência é presentíssima. É a que mais se apresenta. Ser discípulo do Senhor, ser santo hoje, é algo que o mundo não aceita. E isso está colocado em leis. Está colocado nas leis. Isso está colocado nas instituições, sejam nacionais, sejam internacionais. Está colocado nas benesses. Porque se você quiser usufruir dos bens do Estado, terás que cair no mal, no pecado. Então, queridos, sim, a religião hoje é perseguida. Mas, sobretudo, ela é perseguida ao interno. Ao interno. Não esquecer que nós estamos sob a tirania do falso profeta, do antipapa Francisco. Não esquecer que ele está na destruição da igreja. Saiu agora uma entrevista, chega lá aí no computador, saiu uma entrevista do Cardeal Miller. Ele participou lá do sínodo da sinodalidade. E ele diz, olha, todo o ar que se respira lá dentro pode estar falando de mil e uma coisa. A única que realmente lhes interessa e a qual tudo é dirigido é a consagração da homossexualidade. Ele disse com todas as letras. Tudo aquilo que o sínodo da sinodalidade fez está girando em torno de 2 pontos. 1, a homossexualidade. 2, o sacerdócio feminino. Ponto. Podem dizer palavras mais bonitas, mais artificiais, artilosas, né? Podem dizer palavras... Todas elas estão escondendo este duplo intento. Ou elevar a homossexualidade e o pecado. Para eles, sim... Olha essas palavras que essa gente diz, que Bergoglio pronuncia. Queridos, ser santo para eles é poder pecar livremente. Ser santo não é alcançar as virtudes cristãs. Não é alcançar a comunhão com Deus. Não, mas ser santo é ser livre para pecar. Isto é ser santo. Isso é ser santo. E a destruição da igreja. Em torno do sacerdócio feminino vem a destruição da hierarquia, a democratização da igreja em todos os seus âmbitos, em todo o seu edifício. Vem tudo ali, né, com essa luta pelo sacerdócio feminino. Então disse o cardeal com letras bem claras, não espere nada de bom para o fim, para a conclusão deste
sínodo. Porque para a segunda sessão, isso é do ano que vem, outubro, vai piorar e vai piorar muito. Aí virão as claras. Alguém estava se gloriando, sim. Alguém estava se gloriando, lembrei disso. Porque o padre, aquele James Martin, né? Ele disse que estava triste, deu uma entrevista queixosa, chorosa, porque os direitos LGBTQ+, não foram explicitamente ditos naquela carta ao povo de Deus. Né? Não foram explicitamente expressos. Né? Mas, queridos, está triste não. Ele venceu. Ele venceu. Por mais sutil que venha o documento, ele já veio com a aprovação da LGBTQI+. Né? Já veio com a aprovação disso. E a conclusão final será escancarar a igreja para o pecado. Para o pecado. Né? Com toda a certeza. Sabe o que não será pecado? Não será pecado deixar que as pessoas vão para qualquer religião. Não será pecado... Bom, tudo não será pecado. Viu? O que será pecado é o clericalismo, aquilo que o Bergoglio vive dizendo. É o clericalismo e... Mas isso tudo é uma coisa tão... uma palhaçada tão hedionda. É o clericalismo e a corrupção, enfim, a corrupção. Né? Mas que eles entendem como sendo a corrupção da máfia, né? Porque o resto da bandidagem toda pode estar solta e todo o problema da corrupção será solucionado com a governança mundial, com a moeda única, com a religião única e com todas essas medidas. É isso. Então, queridos, essa é a grande perseguição a segunda grande perseguição que nós sofremos. Uma é aquela que nós nos causamos a nós mesmos. Segunda é esta que a falsa igreja nos causa. A terceira é aquela que o mundo promove. Né? A segunda e a terceira estão ali unidas a par e passo. Estão caminhando juntos. Por isso que é falso profeta. Né? Por isso que ele é o falso profeta. Caminham juntas. O mundo está querendo corromper a santidade tanto quanto essa falsa igreja. E com as mesmas medidas, com o mesmo... Tudo igual. Tudo. Não há diferença alguma. Não há mesmo. Essa é a violência que nós temos que enfrentar, queridos, né? Que nos fazem. Né? Os nossos vícios, a contra-religião e o mundo. É uma peleia, é uma luta tremenda. Temos que ser violentos para poder vencer, para vencer isto. Não tem outro jeito de vencermos isto. Né? Se não vencermos isto, a violência nos vencerá. E esta é uma violência contra Deus, contra os discípulos de Cristo, contra a salvação. Então queremos ir ao céu. Sim, queridos, eu não encontro melhor descrição de tudo isto, senão naquele curso que eu dei o outro ano, falando sobre a semana de Daniel, as últimas horas, são 14 horas, né? São 14 vídeos. Os últimos vídeos, ali eu falo e descrevo como será a nossa reunião com os santos, essa assembleia de que fala a primeira leitura. Né? Descrevo essa assembleia de forma realmente... Ninguém, não consigo ler em ninguém, assim como eu expliquei e ensinei. Se querem ter uma ideia do que realmente significa a primeira leitura hoje e a nossa reunião com todos os santos que venceram esta violência e foram para o céu, então ouçam aqueles vídeos. Ali tereis uma formação realmente
muito boa, grandiosa sobre aquilo que sucederá. A última palavra é a vitória de Deus. A última palavra é que Deus reinará verdadeiramente sobre todos. Ele acolherá a todos aqueles que sofreram violência. Ele acolherá todos aqueles que souberam usar da violência para se vencer, para vencer a contra-igreja e para vencer o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.